Quando Deus é a base, até os ventos contrários te empurram na direção certa. Você já percebeu que por mais que algumas pessoas tentem acertar na vida, algo sempre parece fora do lugar? Elas correm atrás de dinheiro, reconhecimento, status, mas por dentro continuam vazias. O motivo é simples, embora muitos o ignorem. Estão construindo sobre a areia. O mundo te ensina a buscar conquistas externas, mas a verdadeira sabedoria começa com uma pergunta interna. Qual é a sua base? Se a resposta não for Deus, todo o resto, mais cedo ou mais tarde, desmorona. Napoleão Hill, o mestre do sucesso, dizia que o pensamento é criador, mas até o pensamento mais poderoso precisa estar ancorado em um propósito maior. Sem uma direção espiritual, sua mente pode ser poderosa, mas também perigosa, como um navio sem leme. E é aqui que entra o princípio mais negligenciado da jornada para o sucesso: colocar Deus em primeiro lugar. Isso não é um mero discurso religioso. É a estrutura fundamental da vida. É a fundação sobre a qual se constrói tudo que é duradouro: finanças, saúde, relacionamentos e decisões sábias. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, suas prioridades se reorganizam. Você para de correr atrás do que não tem valor eterno. Você deixa de implorar pela aprovação dos outros. Você começa a ouvir mais a sua intuição, que nada mais é do que a voz suave de Deus sussurrando a direção certa. E aqui vai uma pergunta crucial para você refletir agora. Você sente que está alinhado sua vida com o que Deus quer para você? Ou apenas tenta encaixá-lo nos espaços vazios depois que tudo já deu errado? Não subestime o impacto dessa resposta. Ela é o divisor de águas entre viver no piloto automático e começar a caminhar com um propósito divino. Uma base em Deus te dá a solidez para fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro tenta te convencer do contrário. Você começa a eliminar vícios e hábitos destrutivos, não porque alguém te obriga, mas porque sua alma já não suporta o peso daquilo que te prende. Você começa a cuidar do seu corpo, não por vaidade, mas porque entende que ele é o templo do Espírito. Você começa a buscar a verdadeira paz, não nos lugares barulhentos do mundo, mas no silêncio da presença de Deus. E se você ainda acha que isso não tem a ver com sucesso e finanças, pense de novo. Quantas pessoas você já viu com dinheiro, fama e poder, mas que vivem perdidas, sem direção, sem paz, sem propósito? Isso acontece porque o sucesso construído longe de Deus é frágil. Ele não aguenta as tempestades da vida, não sustenta a alma nos momentos de deserto, não traz sentido verdadeiro. A sabedoria de verdade costuma vir nas horas quietas. Como Napoleão Hill afirmava, as grandes realizações nascem de grandes silêncios. Se você está num tempo de silêncio, não fuja dele. Use-o para se alinhar, para orar com mais profundidade, para ouvir mais e falar menos. Porque quando a clareza chegar, você saberá. É hora de agir. Agora, sobre as alianças que você forma. Napoleão Hill ensinou: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E alertava: essas pessoas afetam diretamente sua mente subconsciente. Gente negativa, invejosa ou sem propósito contamina seu pensamento e sabota sua energia. Quando Deus vem primeiro, você desenvolve o que a Bíblia chama de discernimento. A capacidade de sentir no espírito o que os olhos ainda não veem. Isso vale para parcerias de negócios, amizades e relacionamentos amorosos. Você já sentiu aquele desconforto inexplicável perto de alguém e depois entendeu que era Deus te alertando? A escolha das suas alianças define o ritmo da sua caminhada. Pessoas certas te puxam para cima. Pessoas erradas te prendem no lugar. Deus te ama tanto que às vezes Ele permite que certas conexões se rompam, mesmo que doa. É para te libertar de algo que lá na frente te destruiria. Não se assuste com as podas de Deus. Nem toda porta aberta é bênção e nem todo fechamento é derrota. Chegamos ao ponto mais importante desta jornada. Talvez você tenha percebido a verdade sutil que esteve presente o tempo inteiro.
não é apenas sobre o que você faz. É sobre quem está com você quando você faz. Não é só sobre hábitos, é sobre intenção, alinhamento e presença. Você pode ter a melhor rotina do mundo, mas se Deus não estiver no centro, tudo isso vira um peso. E cedo ou tarde você vai se cansar e se frustrar. Como Napoleão Hill já dizia, um homem que não pode controlar a si mesmo nunca poderá controlar nada que vale a pena. E o verdadeiro autocontrole nasce de um espírito alinhado. Pare um instante agora, respire fundo e pergunte-se: quem está no controle da minha vida? O meu ego? A minha ansiedade? A opinião dos outros? Ou eu entreguei o leme a Deus? Porque existe uma enorme diferença entre colocar Deus em primeiro lugar e usá-lo como o último recurso. Um é fé, o outro é desespero. Talvez esse vídeo seja aquele empurrão invisível que Deus está usando para te lembrar: eu quero ser a sua base, não seu plano B. Quem anda com Deus tem menos barulho e mais direção. Sua mente passa a filtrar melhor as oportunidades. Você aprende a esperar com paz e age com uma convicção que não vem de você, mas dele. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários para afirmar seu propósito. A partir de hoje, Deus será o centro da minha vida. Essa frase, escrita com sinceridade, tem mais poder do que você imagina. Compartilhe esse vídeo com alguém que está correndo demais e esquecendo o mais importante. Você pode ser o instrumento que Deus quer usar para realinhar uma vida. E se você ainda não faz parte do canal, inscreva-se agora. Aqui não falamos só de sucesso, falamos de vida com propósito. Porque o que vem de Deus, ninguém tira. E o que começa com fé, termina com vitória.